Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Adorar a Deus, fazer orações, entregar as nossas ofertas, reconhecer o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, nos unirmos no mesmo lugar e partilhar a comunhão que Deus nos dá o direito de desfrutar. Não é uma obrigação, é um direito. Há um privilégio quando nós entendemos que ter pessoas ao nosso lado que creem nas mesmas coisas que nós cremos, que vão nos ajudar nos momentos difíceis da nossa vida. Quando nós percebemos que as coisas estão difíceis e quando o nosso ânimo ele se acaba. E às vezes o nosso ânimo se acaba. A nossa expectativa sobre as coisas ficarem melhores fica lá embaixo. São nessas horas que nós encontramos o valor da comunhão. E encontrar um irmão que está mais animado que nós. Encontrar alguém que está com forças para nos apoiar. Alguém que vai lançar para nós um olhar de misericórdia, diz assim: eu te entendo, meu irmão. Eu também já passei momentos difíceis na minha vida. É quando a gente decide que a gente não é melhor do que ninguém. E que a gente pode contar com outra pessoa. E a gente pode esperar que alguém que está perto possa ser um instrumento de Deus na nossa vida. Porque essa é a intenção de sermos igreja. Quando nós temos uma nova vida em Cristo, nós recebemos o poder do Espírito Santo. E esse é o poder mais poderoso que existe nessa terra. Os homens podem se achar por aí muito poderosos. Ah, eu tenho arma nuclear, então eu sou poderoso. Eu tenho tanques de guerra. Eu tenho a capacidade de fazer uma arma laser, porque agora tem arma laser, você sabe disso? Eles lançam um laser e destrói. O ser humano, ele tem poder para destruir. Quando alguém se acha poderoso, melhor do que os outros, porque ele tem muito dinheiro, ele tem influência, as pessoas que estão por perto querem agradá-lo. É esses padrões de relacionamento que não tem nada a ver com o poder do Espírito Santo. Onde alguém se coloca numa posição superior e fala assim: eu sou melhor do que o outro. Onde a pessoa escolhe quem vai chegar perto dele. Você sabe que tem por aí gente que paga para ficar perto dos outros, sabia disso? É engraçado isso. Tem umas pessoas que vendem espaço assim: vai sentar na minha mesa, vai almoçar comigo, me paga. Se você me pagar, você pode comer comigo. É esquisito isso, não é esquisito? Mas tem gente pagando. Esse é o mais esquisito ainda, não é alguém cobrar. O mais complicado ainda é que tem gente pagando para isso acontecer. Deus nos chama à mesa. Para pensar. O Senhor do universo, o Deus Todo-Poderoso, nos chama para comunhão, nos dá o seu poder. Ele dá para nós um poder que é dele. Mas o poder de Deus, ele não afasta, ele não destrói, ele não trata o outro com inferioridade. E ele não espera que a gente faça essas coisas. Se o poder é dele, e se eu estou revestido desse poder, o poder do Espírito Santo que remove de nós atitudes, sentimentos e vontades que fazem com que o outro perto de nós se sinta desconfortável. Você já se sentiu desconfortável perto de alguém? Pela maldade, pela mentira, né? Alguém que você fala assim: não, tá mentindo para mim, eu sei que está mentindo para mim. É desconfortável você saber que tem alguém mentindo para você. Está ali diante de você e você: eu sei.
É desconfortável quando pessoas tratam você com inferioridade. Alguém chega aqui e fala assim: quem é você? Já viu as pessoas em confrontos? Você sabe com quem que você está falando? Quando o homem é orgulhoso, ele tem alguma capacidade, algum talento, algum status. Na nossa sociedade, se você tiver o título de doutor, todo mundo fala assim: nós temos o doutor Traber entre nós. O doutor Traber. E aí o que ele fala é mais importante do que o irmão Walter. O Walter não é doutor, então o que o Walter tem para dizer não é importante. Só o que um doutor diz. Esse é o status desse mundo. Não, nós temos um advogado. O advogado, se ele te dá alguma opinião, e é claro que eu não estou aqui desmerecendo o conhecimento de cada pessoa, da sua capacidade, dentro do seu dom, talento, habilidade e dedicação a uma vida de estudo. Eu estou dizendo que quando o homem usa o seu conhecimento, o seu dom, o seu talento e trata o outro como inferior. Porque essa é a tendência do mundo, da sociedade. Até mesmo se você for parar num lugar difícil de convivência. Você vai encontrar pessoas que vão ser simples, ele não tem doutor, ele não tem faculdade. Mas se ele for valente, ele tiver uma faca na cintura, uma arma aqui, fala assim: você está falando com quem? Está falando com quem? Vai me encarar? Vai me encarar? Você percebe que o homem, ele vai encontrar alguma coisa que lhe dê poder para dizer que faz o que eu estou mandando. Não se aproxima de mim. Não mexe comigo. O homem, ele quer ter poder, mas o poder que ele tem não atrai as pessoas para perto dele. E aí eu quero que você pergunte se as pessoas se sentem à vontade perto de você. Será que a maneira com que nós estamos nos relacionando e aquilo que dizemos fazem as pessoas quererem nos ouvir? Foi o que Jesus fez. Jesus falava com as pessoas e ele tinha uma palavra de poder. As pessoas dizem assim: ele fala como quem tem autoridade. Ele não fala que nem os fariseus e os saduceus, porque eram os homens importantes, eram os poderosos, os que tinham conhecimento sobre as coisas de Deus. Não, eu tenho conhecimento sobre as coisas de Deus. Eu sei o que está escrito na Bíblia. Eu conheço quem é Jesus. Mas será que o próximo está experimentando o amor de Jesus através da nossa vida? Será que nós que somos filhos, estamos aqui nos identificando? Você é filho de Deus? Quem é filho de Deus, diga amém aí. Amém. Se somos filhos de Deus, precisamos ser identificados com o nosso Pai. Eu pareço com meu pai, filho de peixe, peixinho é. Não é assim que o ditado popular fala? Filho de peixe, peixinho é. Meu pai é eletricista, os 2 filhos virou eletricista. A gente olha uma coisa e segue. Somos filhos do Pai Celestial. Somos filhos do Deus Altíssimo. Somos filhos desse Pai nosso, que espera de nós uma comunhão, em que a gente diga: o Pai é nosso, não é o Pai é meu. Não tem espaço para o orgulho, não tem espaço para o egoísmo, não tem espaço para a soberba. Deus nos chama para ser seus filhos.
E Ele nos deu o seu Espírito, porque Ele sabia que a gente não ia conseguir. Deus sabe que a nossa natureza não nos leva para perto dEle. Então, o que Ele fez? Ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos leva para perto dEle. O Espírito Santo transforma o nosso interior. O Espírito Santo põe dentro de nós os frutos, o fruto do Espírito, as virtudes desse fruto. Esse Espírito Santo vai fazer com que a gente fique mais parecido com Jesus. Ele está esperando que essas coisas aconteçam. E Paulo escreve à igreja aos Tessalonicenses. Toda a reflexão da noite vai ser baseada nesse primeiro capítulo deste livro. Capítulo 1 de Tessalonicenses, do versículo 1 ao versículo 8. E ali Paulo está escrevendo uma carta para essa igreja. E ele começa o conteúdo dessa carta dizendo que ele estava sempre orando por essa igreja. E eu quero parar para meditar com a igreja Nazareno de Atibaia o conteúdo da oração de Paulo. E se alguém fosse escrever uma carta sobre a igreja do Nazareno de Atibaia, e o conteúdo da oração descrevesse o que nós estamos fazendo aqui dentro, qual seria o conteúdo dessa oração? O que ia dizer? O que seria descrito sobre o que nós estamos fazendo aqui e como nós estamos nos relacionando? Nós podemos nos alegrar com a vida de comunhão desta igreja? Será que os nossos relacionamentos aqui, nós estamos reproduzindo uma vida cristã que apresente as virtudes e o caráter de Cristo? A nossa forma de priorizar as coisas. E como fazemos? Será que às vezes estamos tão preocupados com a programação, com a estrutura, e estamos nos debatendo uns com os outros? Se fosse escrever uma carta sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos lá, qual seria o conteúdo dessa oração? Estou escrevendo uma carta, como será que seria? Escrever uma carta para um parente, para um amigo distante. Na verdade, a gente não está na época de carta, né? Talvez você fosse escrever um e-mail, ia mandar uma mensagem de WhatsApp. Se a gente fosse gravar um vídeo, porque hoje o povo grava vídeo, né? A minha mãe me liga, ela gosta de me ligar e vídeo. Toda vez que eu ligo para alguém, é só áudio, eu não gosto de fazer vídeo. E aí você bota o vídeo e fica ali olhando para cada outro. E às vezes se a minha mãe está conversando com alguém, ela bota na cara do outro, fala, meu filho, conversa com ele aqui. E aí eu tenho que conversar com uma pessoa que eu não conheço, não sei quem é. Mas se você tivesse que escrever uma carta sobre o que está acontecendo lá na sua casa, para um amigo distante, qual era o conteúdo? Como é que as coisas estão acontecendo lá? Será que às vezes nós estamos produzindo alegria no coração daqueles que estão à nossa volta? Paulo está escrevendo aqui, ele está dizendo assim, o conteúdo é de ações de graça que resultam em alegria. E eu fiz uma lista. Será que nós estamos permitindo que os nossos relacionamentos manifestem o fruto do Espírito Santo? Ou tudo que nós temos para apresentar se transforma em relatórios de comparações que visam enaltecer e fazer com que aquilo que o ser humano faz fique grande? Nossa, nós temos 10 cultos na nossa igreja. Porque nós nos reunimos aqui e a gente junta 100 pessoas.
Nossa! Não, e porque a gente consegue unir uma quantidade de ofertas. Puxa, que coisa boa! Nós temos a escola dominical e os números são esses e isso e isso. Meu irmão, esses relatórios de medida humana, será que elas vão conseguir expressar o propósito do Evangelho na nossa vida? Todos os anos eu preciso enviar um relatório para a igreja, para os meus líderes. Quantos membros tem aí na igreja? A igreja aumentou, diminuiu, os crentes estão ficando, os crentes não estão ficando. Quantos vieram? Quantos foram batizados? Quantas pessoas se converteram? Quantos alunos na escola dominical? Nós temos estudos bíblicos, estamos na EBF, eu tenho que informar os números. Quantas crianças vieram na nossa EBF? Aí eu boto lá 70. E as crianças estavam aqui se pegando no tapa, e os professores tudo com raiva, não vendo a hora da EBF acabar, não vejo a hora de me sumir desse lugar, porque eu não aguento mais essa criançada. O que adianta juntar 50 se eu estou criando um ambiente infernal? Se as crianças não estão se divertindo, se as crianças não estão aprendendo sobre Deus, se não há um tempo de adoração, e de oração, e de ensinamento da palavra, e de boa comida, é tudo isso que acontece numa IBF. Mas o mais importante é se Jesus está se movendo entre essas relações, no meio de tudo isso que está acontecendo. Nós aqui, fazendo nosso culto, qual seria o conteúdo da mensagem sobre o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo na sua casa? Será que os irmãos estão juntos? Nossas reuniões, nós podemos ver o amor, a alegria e o prazer de servir a Jesus? E você se sente fazendo isso? Amor, alegria e prazer. Essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amor, alegria e prazer em servir a Jesus. Em servir o meu próximo. Em servir a minha família. Em servir os meus amigos. Será que as pessoas se sentem à vontade perto de mim? Será que eu faço muito e as pessoas se incomodam com o que eu estou fazendo? Cada momento juntos é uma oportunidade maravilhosa de expressar a gratidão. Contentamento, amando ao Senhor e cuidando dos irmãos e daqueles que chegam para participar da nossa igreja. É uma oportunidade de expressar uma das coisas mais preciosas do Evangelho, porque o fundamento do Evangelho é: Deus amou o mundo. Essa é a base. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, diz: ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu doasse todo o meu dinheiro aos pobres, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu mostrasse toda a minha capacidade e eu fosse alguém incrível, ele diz assim: se eu não tiver amor, nada disso tem valor. E o amor produz alegria, meu irmão. Já viu alguém triste porque está sendo amado? Eu nunca vi. Está chorando. É porque eu estou sendo amado demais. Não existe isso. Ninguém chora porque está sendo amado demais. A gente se incomoda porque está sendo maltratado, porque a gente está sendo desrespeitado, porque a gente está sendo tratado com diferença, porque as pessoas não estão se aproximando, porque ninguém ajuda numa necessidade ou num momento importante da nossa vida. Aí a gente sofre. Mas ninguém sofre por ser amado. Ninguém fica ruim quando fica perto de gente feliz. Eu gosto de ficar perto de gente feliz e sorridente, porque eu não sou, né? Então eu preciso de uma ajuda. Né? Então eu gosto de ficar perto de gente sorridente e feliz. Não gosto de mais, cara fachada já basta eu. Então eu quero de gente animada. Né? Gosto de estar perto do Rodrigo. Né? Gosto de estar perto de gente que tem empolgação. Que eu não tenho empolgação. Então eu tenho que estar perto do empolgado, senão a gente senta e chora.
Tem gente que tem a habilidade de chegar no ambiente e mudar o clima. Eu sou daquele que, né? Se eu não fosse de Jesus, sabe aquele que caminha com a nuvenzinha tensa e tenebrosa? Chegou o chatão, chegou o cara que não dá um sorriso para ninguém, chegou o carrancudo. Eu não consigo chegar, ei, cheguei! Aqui, irmãos, e aí, tudo bem, cara? Eu não consigo, isso é pura falsidade, não dá. Eu chego num canto e fico de lado. A gente vai nessas reuniões de pastores, que a gente está tentando fazer essas amizades. Olha, esforço danado, fazer amizade. E estou indo na reunião dos pastores da cidade. Aí chegou meu irmão no final do culto e falou assim, o pastor fica meio de ladinho assim, né? Meio na sua. Eu falei, mas estou aberto, vem conversar comigo. As pessoas têm as suas dificuldades, mas há uma responsabilidade que de alguma maneira eu preciso expressar esse amor de Cristo que eu recebi. E se eu não consigo ser sorridente e simpático, se eu não sou empolgante, e se eu não sou aquela pessoa que irradia felicidade, eu sou alguém disposto a servir, a cuidar, a ajudar, a apoiar, a se dedicar, a ir além e fazer um esforço que a maioria não está disposto a fazer. Como é que eu vou conseguir? Como é que você vai fazer com que as pessoas se sintam à vontade e queiram estar perto de você? Que nós somos desafiados, meu irmão, a demonstrar humildade, simplicidade, singeleza, que constrange. Todo serviço é compartilhado e ninguém fica sobrecarregado, porque isso é o que precisa acontecer numa igreja. É isso que precisa acontecer numa família. As responsabilidades são compartilhadas, o serviço é compartilhado. Cada um assume um pouquinho das tarefas, para que ninguém fique sobrecarregado. Você está se pendurando nas costas de alguém? Será que nós queremos só desfrutar do melhor que os outros podem fazer por nós? E nós não estamos dispostos a cada oportunidade que estarmos juntos, de sermos aqueles que cuidam dos irmãos, e que cuidam daqueles que estão chegando. O amor de Cristo produz uma comunhão, a disposição de servir, de amar, de cuidar. É a marca de evidência da vontade de Deus. Meu irmão, eu vou ler de novo. O amor de Cristo produz comunhão, disposição de servir, amar, cuidar. É a marca de evidência da vontade de Deus. Os conflitos que vão existir, meu irmão, porque fica imaginando que todo mundo que está aqui está tudo bonito, tudo perfeito, todo mundo pensa e concorda com tudo. Não é assim, não. Mas quando os conflitos surgem, as divergências de opiniões surgem, se resolve com graça, com misericórdia e com perdão. E dizer, está tudo bem. A gente tem um olhar de cuidado. O olhar de cuidado não é só quando o outro está pedindo ajuda. É difícil a gente ajudar quem não quer ser ajudado, não é difícil? Mas às vezes a gente precisa fazer isso. E isso precisa de um pouquinho mais de paciência. Eu olho para o Cristiano e falo assim, nossa, o Cristiano chegou hoje, tá com a cara brava. O dia de trabalho dele deve ter sido difícil. Aí eu olho a cara brava do irmão e vou dizer assim, o que foi, irmão? Tá olhando torto para mim? É assim que a gente faz, meu irmão? Não. Alguém chega já tenso, você tem que ajudar a quebrar o tempo de tensão e não aumentar. Nós que devemos expressar esse amor de Deus, as necessidades, os problemas dos outros, eles precisam ser sinais para a gente estabelecer as prioridades e olhar aquilo que é importante, do que a gente vai fazer dentro da igreja. O que é que o outro precisa de mim?
Não é o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer. E eu vou dizer, meu irmão, a gente vive um evangelho de comunhão hoje que está muito pautado nisso. O que eu quero e o que eu gosto. Mas esse não é o princípio da vida em Cristo. É o que o outro precisa e o que edifica uns aos outros. E o que vai fazer o outro enxergar o amor de Deus fluindo através da minha vida. Nós precisamos nos voltar para estas verdades. Qual é a mensagem escrita sobre a igreja do Nazareno Atibaia? Qual é a mensagem escrita sobre o conteúdo das relações da sua casa? Se alguém tivesse que vir morar com você, o que você ia ter que alertar? Cuidado! Oh, não, pode ficar tranquilo. Todo mundo aqui é da paz. Todo mundo é da paz? Oh, não fala tal situação, ó. Será que a gente precisaria de muitas ressalvas? Não, não fala isso, olha, não age assim, ó, cuidado com tal coisa, não sei o quê. Ó, pode explodir a qualquer momento. A nossa casa é uma casa de campo minado. Se você pisar no lugar errado, bum! Como é que é o ambiente lá, meu irmão? É um lugar onde o Espírito Santo tem liberdade para agir e ele impulsiona as nossas ações. Aqui é a mesma coisa, meu irmão. Né? Já ouviu aquela parte? Não, eu tenho que pisar em ovos quando eu vou falar com fulano. Eu tenho que pisar em ovos se eu tiver que tratar de determinado assunto. O meu filho adolescente, eu não posso dizer não para ele, que se eu disser não para ele, parece que tudo que se fez se perdeu. As relações são tensas. As pessoas querem estar por perto, querem conversar. Qual seria o conteúdo? Eu não sei se essa expressão aqui ia representar a maioria. Provavelmente não. Mas é claro que existem pessoas que estão conseguindo. Algumas atitudes e algumas circunstâncias e alguns momentos demonstrar o amor de Jesus. Eu espero que você volte a ouvir essa ministração. Que você faça uma análise sobre a sua atuação, o seu papel como filho de Deus. Como é que você está tomando as decisões? Como é que está agindo dentro do corpo de Cristo? E o corpo de Cristo, meu irmão, abrange qualquer lugar onde você estiver. Tem filhos de Deus na sua casa, tem filhos de Deus na sua escola, tem filhos de Deus no seu trabalho, tem filhos de Deus que vão ser pessoas que vão estar sob a sua supervisão, vão ter pessoas que vão estar ao seu lado, tem pessoas que vão estar numa condição de superioridade, de chefia, de empresário, e não importa, são filhos de Deus. O corpo de Cristo está espalhado nessa terra. Qual é a sua forma de atuar, de se relacionar, de transitar? As pessoas querem que você se aproxime, ou as pessoas querem uma certa distância de conviver com você? Será que as pessoas podem compartilhar a vida ou precisam ter preocupação sobre como conversar e o que falar? Eu espero que você volte a refletir sobre a ação do Espírito Santo fluindo através da sua vida, encontrando semelhanças e você se alegrando em perceber que está fazendo a vontade de Deus. E que você é um filho da luz. Paulo escreve à igreja, aos Efésios, e ele nos chama de filhos da luz. Sabe o que é um filho da luz? Ele ilumina. Sabe o que é um filho da luz? Ele acaba com as trevas.
Um filho da luz é um bem-aventurado. Ele é um pacificador. Ele chora junto. Ele traz o céu no meio do inferno. Trazer o céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Um filho do Deus vivo, no meio de uma tempestade. Ele está ali, com a palavra de esperança, com a palavra de direção. Lembra que Paulo estava sendo levado num barco e decidiram que eles iam enfrentar. E Paulo não estava ali só para ficar fazendo acusação. Ele disse assim, não, calma. Deus, ele vai nos proteger, ele vai nos livrar. As decisões foram tomadas erradas. Paulo também não ficou ali escondendo aquilo que precisa ser dito. Um filho de Deus diz o que precisa ser dito, com humildade, com simplicidade, com temor, mas precisa ser dita a verdade. Fala assim, se vocês tivessem me ouvido, a gente não estaria nessas condições. Agora, olha, o barco vai se perder, tudo vai ser destruído aqui. Deus me disse que ninguém ia morrer. E depois de tantos anos, depois de tantos dias no meio daquela tempestade, foi o que aconteceu. E nós precisamos ter essa confiança de que Deus vai conduzir as nossas vidas, mesmo em dias em que são tempestades. Paulo, em suas orações, tinha um bom conteúdo para escrever. E eu quero ler com você, abra sua Bíblia comigo lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 ao 8. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos essa carta em Tessalônica a vocês que estão em Deus o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante do nosso Deus e Pai, aí agora vem o conteúdo. Relembramos o seu trabalho fiel, seus atos em amor, a sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nós nos comportamos entre vocês em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos da Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois a sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la. Você queria que alguém escrevesse isso de você? Eu queria. Eu queria que alguém escrevesse isso. Assim, estou lembrando de você. Nossa, olha, a minha lembrança. Eu vivi com você. Olha, o que eu lembro de ter vivido com você. Eu passei um tempo com vocês aí. Paulo passou um tempo nessa igreja. Ele levou eles para Jesus. Ele ensinou sobre a Bíblia. Ele permitiu e intercedeu por eles. Levou-os a Cristo. Ensinou os líderes de lá. E disse, olha que coisa linda. E eu fiz a lista aqui. Ele trazia lembrança do trabalho fiel, atos de amor, firme esperança no Senhor. Todas essas ações sofrendo fortes perseguições, eles desfrutavam da alegria do Espírito Santo. O exemplo para muitos outros irmãos se tornaram imitadores dos líderes e de Jesus. Tem coisa que a gente tem que imitar o outro, né? Que lindo. Mas que irmão comprometido, como eu vejo as ações dele em tal situação, eu não consigo ser isso, Deus
Eu quero ser assim. Manifestar o poder do Evangelho além das fronteiras da sua região. Eles foram com um amor e com uma presença de Deus, com um poder do Espírito Santo, que nem as lutas fizeram mudar a atitude de confiança em Deus. Tem crente que é só 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. A gente ora, meu irmão, mas vai orar você também. Atos de amor. A gente, mas eu estava esperando que a pastora Ágata viesse para orar comigo. Vai lá e pede a oração para a pastora. Você quer orar com ela? Vem aqui falar com ela, abençoado. Não fica, ela não viu, eu fiz a cara triste, ela nem olhou. Para, meu irmão. Você viu alguém chegar desanimado, triste, em vez de você ficar aí do seu lado, esperando, mas será que o pastor não vai ver, não? Olha lá, o irmão chegou, o visitante chegou, ninguém foi perto dele. Vai você! Expressa o amor de Deus. Partilhe essa comunhão. Seja cheio deste amor de cuidado. Está vendo seu filho passar uma situação difícil? Não fica só com palavra de julgamento, porque pai tem que tomar cuidado. Às vezes nós estamos exigindo perfeição do filho, mas nós não somos perfeitos diante de Deus. Como é que eu estou exigindo do meu filho a perfeição? Se eu adulto falho, se eu adulto e maduro tenho as minhas oscilações, por que que eu posso esperar de um jovem, de um adolescente, um comportamento completamente equilibrado? E aí chama para orar, vem aqui, vou orar com você. Tá difícil aqui a relação, vamos, vem aqui. Mas é orar junto. Não é só dizer, vai orar. Tá difícil de conviver com você, hein? Muito pai diz o limite, mas não ajuda a reduzir esse limite. Eu estou aqui com você, ó. Tem filho plantando sentimento dentro, não gosto, nem olha. Se eu olhar para o meu pai hoje, eu estou com vontade de pular no pescoço dele. A gente está permitindo sentimentos que não expressam essa presença de Deus. Meu irmão, trabalho fiel, atos de amor, uma esperança firme em Jesus. Mas não pense que era a igreja perfeita, porque Paulo começou com essa oração, não. E depois, se você der continuidade à leitura da carta, tem problemas lá para serem resolvidos. Porque é como tem que ser. Dentro de igreja tem problema para resolver. Dentro da sua casa tem problema para resolver. Paulo não escreveu aqui, não, porque vocês são tudo anjinho, coisa linda e perfeita. Não, não foi isso que ele disse. Ele viu atos de amor. E essas pessoas precisavam ser incentivadas. E eu finalizo essa palavra lendo 2 vezes, porque apesar de Paulo ter visto isso, orando, lembrando do que ele viu, no capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: eu aconselho e incentivo e insisto para que vocês vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. E aí é o que eu digo aqui, que muitos cristãos estão perdendo o privilégio. Porque se eu não decidir que eu vou viver de um modo que Deus considera digno, não é o que o outro acha. O que você acha de mim? Você é legalzinho. Nós não estamos aqui, quem acha que é melhor? Eu gosto, eu acho mais legal o fulano. Não, Deus está esperando que a gente seja expressão desse amor, para ter parte no reino da sua glória. E no capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, olha só, pedimos e incentivamos, em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo, e os incentivamos a fazê-los ainda mais. Então eu quero que você saia daqui incentivado, meu irmão.
a viver ainda mais para agradar a Deus. Eu quero que você saia daqui desafiado a ser essa pessoa que tem o amor de Deus fluindo da sua vida. O fruto do Espírito. Que os relacionamentos não sejam o tempo todo de confronto, de tensão, porque claro que vão existir. Paulo depois na carta vai dizendo assim, tem uns irmãos aí que não quer trabalhar, olha só. Ah, meu Pai do céu. Tudo na glória, tudo querendo Jesus, querendo ir para o céu. E aí o abençoado não queria trabalhar. E aí ele, vou lá para a casa da Nayara, comer na comida da Nayara. Nayara, tem almoço aí, vamos para a glória, vamos orar um pouquinho aqui, vamos fazer a vontade de Jesus. Olha, eu estava refletindo num texto bíblico hoje, Nayara, e chega bem na hora do almoço. Aí amanhã eu vou para a casa do Cristiano, vamos comer lá na casa do Cristiano. E era assim, o crente queria ir para o céu e ele não queria trabalhar. E Paulo não estava questionando a expectativa de ir para o céu. Mas estava dizendo assim, enquanto Jesus não volta, vai trabalhar. Vai trabalhar, cuidar da sua vida. Não fica na casa dos outros, comendo, né, às custas dos outros, não. Deus nos chamou para vivermos a nossa vida e celebrarmos a vida em comunhão, em família, e desfrutarmos do que cada um de nós tem. E dividirmos e compartilharmos com os necessitados. É a ordenança de Jesus. Mas cada um de nós precisa cuidar para viver de uma maneira que agrade a Deus. Tem muito cristão vivendo para agradar a si mesmo. E fala assim, mas por que as coisas são assim? Por que eu não vejo o sobrenatural de Deus? Por que eu não vejo esse poder de Deus? Por que a presença de Deus não é tão viva na minha vida? Se você não decidir viver para agradar a Deus, você não pode experimentar das coisas mais preciosas que temos em Cristo Jesus. Ele coloca disponível. Deus não está proibindo ninguém de desfrutar do poder dele. Mas lembra, o poder de Deus faz com que eu me aproxime dos outros. O poder de Deus faz com que eu me sinta cada vez mais humilde, mais servo, mais simples, mais disponível, mais disposto a renunciar às coisas que me agradam para agradar o Senhor. Eu não sei o conteúdo da sua carta. Eu não sei o conteúdo da carta do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai. Qual o conteúdo? Eu me lembro, eu vivi com você. Eu dei graças a Deus que o meu filho casou, porque eu já não aguentava mais morar com aquele abençoado. Aqui o conteúdo vai ser esse? Achei uma doida para casar com aquela menina, um doido para casar com aquele outro. Vai em paz. Será que o conteúdo vai ser esse? Se o Senhor está abreviando o tempo de vida, abrevia o tempo da minha esposa, porque a luta está grande aqui. Leva, Senhor. É tua filha, leva para casa então, leva. Será que o conteúdo vai ser esse? Volta, Jesus, porque está difícil ser igreja. Esse povo aqui é insuportável. Volta, Jesus, volta. É isso que a gente tem para dizer sobre um, sobre o outro. Qual vai ser o conteúdo, meu irmão? De tudo que estamos vivendo, de tudo que estamos compartilhando. Será que estamos expressando esta beleza do amor de Jesus? Que é a alegria, prazer e contentamento em amar e servir. E tudo que eu fizer deve permear para glorificar o nome de Jesus. Vamos orar? Se coloque de pé. Esse é o tipo de palavra que sempre sobra um pedacinho para cada um de nós. Sobra ou não sobra? Né? Eu espero que sobre, porque senão você está bem iludidinho aí. Viu? Tem alguma coisa para você conversar com Deus. Tem alguma coisa aí que Ele quer aperfeiçoar aí no que está acontecendo no seu coração. Tem alguma virtude do Espírito que não está fluindo de você. E agora é a hora de você falar com Ele e falar assim, eu quero, Senhor.
Mais do que ter bons números para apresentar. Eu estou há 10 anos caminhando com Jesus. Não, porque eu tomo ceia e eu participo de todos os cultos. Olha, porque eu faço isso e eu faço aquilo e eu fiz isso e fiz aquilo. Meu irmão, esses números, esses relatórios de numéricos, de medida humana, eles não servem para nada. A pergunta é se alguém vai escrever sobre mim e sobre você. E o conteúdo fala assim: esse é filho do Deus Altíssimo. Ele é filho de peixinho. E ele é peixinho sim. Deus, ajuda-nos a sermos teus filhos, Senhor. Queremos ser filhos da luz, queremos ser homens, mulheres e jovens bem-aventurados, pacificadores. Queremos, ó Deus, a nossa vida, na nossa história. Ó Deus, e se alguém mandar uma mensagem sobre nós, no e-mail, no WhatsApp, eles vão ter boas coisas que vão glorificar o teu nome, porque vão identificar o teu espírito, e não a minha capacidade de ser alguém melhor do que os outros. Deus, nós clamamos para que o teu Espírito Santo faça fluir o fruto do Espírito em nossas vidas, Senhor. Queremos ser uma igreja, como Paulo pôde descrever a igreja de Tessalônica, cheias de ato de amor. Pessoas cheias de esperança e que espalharam o evangelho, o amor de Cristo além das fronteiras, além da zona de conforto da sua casa, da sua igreja, do seu bairro. Senhor, ajuda-nos a expressar esse amor que constrange, a alegria de te servir, Senhor, e de fazer aquilo que te agrada. De ter atividades que dentro da igreja fazemos com zelo, com fervor, com dedicação, e todas elas, Senhor, cheias de clamor, de oração e intercessão, onde os princípios da Tua palavra põem limite para o nosso comportamento, para as nossas reações, para os nossos sentimentos, para a nossa vontade. Livra-nos, Senhor, do olhar de injustiça, de julgamento, de tratamento de inferioridade, de orgulho, de soberba e de vaidade, Senhor. Coloca no coração dos teus filhos a singeleza que existia no teu filho Jesus. Que possamos ser imitadores do bom exemplo daqueles que estão perto de nós, pessoas que nós admiramos. Obrigado, Deus, porque existem homens e mulheres de Cristo que eu admiro dentro deste corpo de Cristo que participamos aqui. Te agradeço, Senhor, por ver o amor de Cristo fluindo da vida deles e fazendo aquilo que eu não tenho capacidade de fazer. Obrigado, Senhor, pelo irmão que tem a qualidade que eu não tenho, pelo irmão que tem a virtude que eu não tenho. Obrigado, Senhor, porque podemos nos unir em comunhão e exercermos misericórdia. Ajude-me a ter um olhar de graça quando meu irmão tropeçar, quando meu irmão falhar, quando o irmão pisar no meu calo. Ajude-me a estar pronto a perdoá-lo, Senhor. Da mesma maneira, Senhor, eu quero estar pronto a receber esse perdão e esse olhar de graça e misericórdia. Fortalece, ajuda-nos a fazer exatamente isso também dentro da nossa casa e nos ambientes onde o Senhor nos levar. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Que você possa expressar o amor de Jesus com singeleza, com graça, alegria, e que você tenha prazer de viver como igreja em qualquer parte que Deus te colocar. Vai na paz.